Eu tenho certeza que você sabe muito bem que após a partida de um Papa, por exemplo, como o Papa Francisco faleceu, vem então um novo Papa. Mas talvez o que você não saiba é como é que acontece a escolha do próximo Papa. Como funciona o conclave, ou o que é o conclave? Essa espécie de eleição que serve para definir quem é o novo Papa. É sobre isso que eu vou conversar com vocês nesse vídeo e trazer algumas informações a título de curiosidade para você que não sabe ainda como funciona o processo de votação do conclave, para que você possa compreender como é feito, quem vai votar, quem pode votar e quem pode ser o novo Papa. Será que qualquer sacerdote católico pode ser o novo Papa, Evandro? Será mesmo? Então fica comigo até o final. Se você é novo por aqui, inscreva-se, deixe o seu like, comente e ative as notificações. Para começo, conclave é uma reunião do Sacro Colégio de Cardeais convocado para eleger um novo pontífice. Então, basicamente, isso é o conclave. E o que acontece, Evandro, no conclave? No conclave, os cardeais eleitores, um total de 120, ficam isolados do mundo externo, reunindo-se 4 vezes por dia para votar em um sucessor. Esse sistema de isolamento é justamente para que não haja nenhuma interferência, para que ninguém compre votos, para que não aconteça algo desse tipo, ok? Compreendido. E quando é que se encerra o conclave? Bom, o conclave se encerra quando uma pessoa recebe 80 votos, isto é, 2/3 dos votos. E o vencedor do conclave deve aceitar o pontificado antes de ser anunciado e deve escolher um nome. Para começo de conversa, isso é o conclave, esses são os detalhes. Mas eu quero trazer aqui para vocês uma informação mais ampla, uma informação mais completa, para que a gente possa compreender melhor. Eu acredito que muitos brasileiros, que falando do Brasil, obviamente, muitos não sabem como acontece, muitos católicos, inclusive, não sabem como funciona o conclave. E é por isso que eu trago para vocês uma matéria do mundoeducação.uol.com.br. E diz assim, ó, conclave. O conclave é a eleição realizada pela Igreja Católica para definir a escolha do novo Papa. 120 cardeais se reúnem no Vaticano para eleger o novo pontífice. Eu gosto muito dessas imagens, sabe? Acho bem interessante. Eu gosto mesmo, sério. O conclave, veja bem, conclave é o nome da eleição organizada pela Igreja Católica para eleger um novo Papa. O conclave é o nome do sistema eleitoral utilizado pela Igreja Católica para determinar a escolha de um novo Papa. A eleição para a escolha de um novo Papa está estabelecida na Igreja Católica desde o século XI, mas foi somente a partir do século XIII que esse sistema passou a ser conhecido como conclave. No conclave, os cardeais eleitores, um total de 120, ficam isolados do mundo externo, reunindo-se 4 vezes por dia para votar em um sucessor. Como eu falei para vocês, esse isolamento do mundo externo é justamente para assegurar que tudo vai acontecer com seriedade e transparência, sem nenhum tipo de manipulação. O conclave se encerra quando uma pessoa recebe 80 votos, isto é, 2/3 dos votos. E o vencedor do conclave deve aceitar o pontificado antes de ser anunciado e deve escolher um nome. Talvez você não saiba, mas o Papa Francisco, o nome dele não é Papa Francisco, tá bom? Só a título de curiosidade para vocês. Ele era chamado de Papa Francisco, eu vou pôr aqui na tela para vocês, mas o nome dele mesmo, tá? Eu vou pôr aqui na tela agora para vocês. É aqui, ó. Jorge Mário Bergoglio. Esse é o nome verdadeiro do falecido Papa Francisco, tá bom? Só a título de curiosidade também. Vamos lá. Um resumo aqui. Vamos ler um resumo sobre o conclave. Tem até uma ilustração aqui que eu quero trazer para vocês, que é bem interessante. Isso aqui já é da cnnbrasil.com.br.
diz assim, ó, é o funcionamento do processo da votação. Aqui na imagem nós temos os cardeais reunidos, nós temos a missa final, o conclave secreto, e aí nós temos rituais de votação, e aí você vem para cá. A fumaça que indica uma decisão. A fumaça preta ainda não foi decidido nada. E quando sai, então, a fumaça branca, é porque o novo Papa foi escolhido. E aí, em seguida, nós temos o novo Papa anunciado. Vamos voltar para cá. Vamos voltar para o resumo. O resumo sobre o conclave. O conclave é o nome da eleição organizada pela Igreja Católica para eleger o novo Papa. A Igreja Católica estabeleceu as eleições como meio de escolha do Papa no século XI, e desde o século XIII esse sistema é chamado de conclave. E no conclave, os cardeais eleitores se reúnem na Capela Sistina para escolher o novo pontífice. Então nós temos o local também de onde acontece essa eleição, e uma pessoa só vai ser eleita se receber 80 votos. E aí, quando o conclave é encerrado, a Igreja Católica informa os fiéis, lançando uma fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Então, é muito comum você ver em reportagens o pessoal, os fiéis, olhando para a chaminé, e aí sempre está saindo uma fumaça preta, né? Porque ainda não foi decidido. Quando sai uma fumaça branca, então ali já foi escolhido, já sabem quem é o novo Papa. O que é o conclave? Aqui, mais uma vez, para a gente recapitular. É a eleição realizada pela Igreja Católica para determinar a escolha do novo Papa, o líder da Santa Sé e o grande nome do catolicismo no planeta. O conclave é realizado quando o Papa atual, né, falece ou ele abdica de sua função, deixando vaga a posição de Papa. Participam do conclave, olha, todos os cardeais que são considerados eleitores do Colégio de Cardeais. Atualmente, o conclave ele é formado por 120 cardeais eleitores que se reúnem na Capela Sistina. Então, atualmente, somente 120 são cardeais eleitores no Vaticano para votar a escolha do novo Papa. O sistema de eleição para a escolha do novo Papa foi estabelecido pela Igreja Católica no século XIX, com o objetivo de deixar mais organizado, né? Para a coisa ficar mais legal, mais bacana, bem organizado, e, clara, a sucessão papal. Esse sistema, no entanto, foi modificado consideravelmente, e o atual modelo de conclave surgiu no século XIII. A palavra conclave é originária do latim, sendo traduzida como conchave, uma referência ao fato que os cardeais eleitores eram trancados na Capela Sistina até que um novo Papa fosse eleito. Então, conchave, né? Que é uma referência ao fato de que eles eram trancados, até para não haver nenhuma interferência, nenhuma compra de votos, vamos dizer assim. A Igreja Católica determina que a pessoa eleita como Papa deve conquistar aí dos 120, 80 votos no conclave. Então, bateu aí 80 votos, seja quem for o candidato, ele é, então, automaticamente o novo Papa. Como ocorre? Como é que ocorre o conclave, né? Como é que acontece? Aqui temos a Capela Sistina, que é o local onde acontecem os conclaves. O conclave é iniciado sempre que um Papa falece ou renuncia à sua posição como sumo pontífice. E depois da renúncia ou do falecimento, o comando da Igreja Católica é transferido para o Camerlengo, que preside o Sacro Colégio de Cardeais, e que fica responsável, veja, ele fica responsável por cuidar da Santa Sé em momentos como esse. Então, veja que há toda uma organização, né? Rapaz, o Papa faleceu, e agora? Quem é que está na liderança? Quem é que pode dirigir alguma coisa? Então, nós temos também. O Camerlengo também cuida dos bens da igreja, mas no contexto do conclave, ele também fica responsável por esse evento, Com a vacância na posição do Papa, a Igreja Católica tem de 15 a 20 dias para dar início ao conclave, sendo que os cardeais que participaram da votação ficam acomodados em um local chamado Domus Sanctae Martae. Perdoe aí a minha pronúncia. Os cardeais eleitores ficam completamente isolados, nada de contato, isolados, não podendo ter acesso a nenhum tipo de notícia sobre o que se passa no mundo durante o período de realização do conclave. No primeiro dia do conclave, veja o que acontece.
é realizada uma eleição, e não havendo eleito, né, não está no primeiro dia, não houve o eleito, os cardeais ficam marcados de se reunir novamente no dia seguinte. Partindo disso, do segundo dia de conclave em diante, são realizadas quatro eleições por dia, sendo 2 eleições pela manhã e 2 no período da tarde. Esse ciclo se repete por 3 dias. E se ainda não houver vencedor, não foi escolhido o Papa, é tirado um dia para que os cardeais se reúnam em oração e em meditação. Todo esse ciclo se repetirá por até 7 vezes. Depois disso, não havendo ainda eleito com 80 votos, a Igreja determina que os 2 candidatos mais votados da última votação vão para uma disputa final, que se encerrará quando um deles receber os 80 votos. Ao longo do conclave, a cada eleição, a Igreja Católica sinalizará aos fiéis se a eleição terminou com um eleito ou não. Aí é que vem um sinal. A chaminé da Capela Sistina emite uma fumaça preta para quando não houver Papa eleito e uma fumaça branca para quando houver o novo Papa. Então essa é a maneira deles se comunicarem com os fiéis. Ó, se você está vendo isso aqui, a fumaça preta, não houve ainda o resultado. A fumaça branca, sim, já sabemos, já temos eleito um novo Papa. Uma vez determinado o novo Papa, o Camerlengo pergunta ao cardeal se ele aceita o resultado da eleição e, se aceitar, assumir a posição de pontífice. Caso haja o aceite, o conclave é encerrado. É interessante como acontece realmente. A votação no conclave. Vamos lá, como é que acontece a votação no conclave? O conclave de cardeais é formado por aqueles que são eleitores e que participam do conclave, sendo composto por 120 cardeais. Esse número está vigente desde 1975, quando Paulo VI assim estabeleceu. Os cardeais eleitores, obrigatoriamente, têm menos de 80 anos e se reúnem para o conclave em até 20 dias da vacância da posição de Papa. O primeiro dia do conclave é marcado por apenas uma eleição e, caso não haja um Papa eleito, os cardeais só retornam para votar no dia seguinte. No segundo dia, né, se inicia o ciclo de 4 votações, sendo que após o terceiro dia, sem um Papa eleito, é retirado um dia de descanso, que aí a turma vai se reunir, vai orar, no qual eles vão orar e meditar. E aí, essas 4 votações são realizadas no período da manhã e da tarde, 2 a cada período, 2 de manhã, 2 à tarde. Os cardeais recebem uma cédula em que escrevem o nome daquele em que estão votando. Então, veja aí que não é algo tão tecnológico, né, como se pensa. Os cardeais não podem votar em si mesmos. Veja só. E esse ciclo de eleição de 3 dias de votação e 1 para oração e meditação se repete por 7 dias. 7 dias. Então, é algo bem complexo, realmente. Não é feito de qualquer forma, como alguém pensa, isso é feito de qualquer maneira. Não é. É muito bem organizado, tá? Muito, mas muito bem organizado, rapaz. Eu acho interessante. Quando a gente fica sabendo desses detalhes de como acontece, você fica assim admirado com a organização, com toda a preocupação, com a seriedade do assunto, não é? Não é uma eleição onde alguém pode vir forjar, manipular alguma coisa. Então, é interessante isso aqui. Mas vamos continuar aqui lendo as informações. Como é anunciada a eleição do novo Papa? A tradição que se estabeleceu recentemente pela Igreja Católica determina que a chaminé da Capela Sistina seja usada para informar o resultado do conclave. Aquilo que a gente já conversou há uns minutos atrás. Se a fumaça é preta, não foi escolhido ainda um novo Papa. Se a fumaça é branca, é porque foi escolhido. Lembrando que ele tem que aceitar. E aí, se ele aceita, encerra-se então o conclave, é anunciado aos fiéis através da fumaça branca na chaminé da Capela Sistina, e aí nós teremos então o pronunciamento daquele que foi escolhido como o novo Papa. O que acontece após o conclave? Depois do conclave, um cardeal diácono vai até o público para informar sobre o desfecho das votações do conclave, trazendo informações sobre o novo Papa. E, nesse sentido, é importante, né, que ele seja informado o nome pelo qual o novo Papa será
conhecido. Enquanto isso, o novo Papa é investido na posição, usando as roupas designadas para um Papa, e se encaminha para a varanda da Capela Sistina, onde vai saudar os fiéis. E o nome? Porque a gente sabe que é o nome, né? Todo Papa, ou aquele que é escolhido como Papa, ele recebe um nome. Como é escolhido o nome do Papa? A escolha do nome do Papa, do novo, né? A escolha do nome do novo Papa, que é eleito pelo conclave, é definido pela própria pessoa que é eleita para a posição. Em outras palavras, é o próprio Papa quem escolhe o nome que ele utilizará durante o seu pontificado. Os papas têm liberdade para escolher o nome que quiserem, mas optam ultimamente por utilizar nome de apóstolos, junções desses nomes, ou nome de figuras importantes no cristianismo. Muitos papas, inclusive, optaram por escolher nomes utilizados por papas anteriores, criando assim uma sucessão. Você lembra, né? Você lembra muito bem. Isso acontece geralmente como uma forma de homenagem, né? Vamos fazer assim para homenagear os papas que vieram antes de nós. Na Idade Antiga e na Idade Média, por sua vez, era comum que os papas utilizassem o seu próprio nome durante o pontificado. O costume de trocar o nome do Papa se tornou popular a partir do século VI, quando um homem chamado Mercúrio se tornou Papa. Ele não queria ser chamado pelo seu nome de origem, porque se referia a um deus pagão. Imagina, um Papa Mercúrio, não faz sentido. Assim, ele alterou seu nome para João II, não é? E quem pode ser o Papa? Quem pode ser o Papa? A Igreja Católica não estabelece critério para determinar quem pode ou não pode ser Papa. Na teoria, todos os homens católicos e batizados podem ser eleitos papas, mas, na prática, somente os cardeais eleitores é que recebem votos para a função. É um costume da Igreja desde o século XIV que só cardeais sejam eleitos. Aqui nós temos agora mais curiosidades, inclusive. Qual foi o maior conclave da história? O conclave mais longo da história se estendeu de 29 de novembro de 1268 a 1º de setembro de 1271, encerrando com a eleição do Papa Gregório X. Esse conclave totalizou mais de 1000 dias de duração. Meu irmão, isso aqui eu não sabia mesmo, tá? E qual foi o menor conclave da história? Foi realizado em 1503, sendo responsável pela eleição do Papa Júlio II. Esse conclave teve menos de 10 horas de duração, segundo relatos da época. E aqui tem uma lista de conclaves, né? A lista de conclaves ao longo da história é a seguinte, aqui nós temos toda a lista de conclave, vou deixar aqui para vocês olharem, para vocês lerem, aqui a título de curiosidade, é bem interessante. Você pode pesquisar a notícia, a matéria completa no site Mundo Escola, tá? Aliás, mundoeducação.uol.com.br. Veja só aqui, ó. Vamos lá. Que é só para vocês terem uma noção. Vai comentando aí, você já sabia dessa informação? Ou você nunca soube como funciona? Diz aí para mim. Eu, particularmente, tinha muita coisa que eu não sabia mesmo. Muita coisa que eu não sabia. Mas é isso aí, né? Qual é a origem e história dos conclaves, Evandro? Qual é? As eleições papais se estabeleceram como método de escolha dos papas a partir do século XI. E aí a gente leu agora há pouco que somente a partir do século XIII foi que ela foi conhecida como conclaves, né? Antes do século XI, não havia um sistema determinado para escolher um novo papa, abrindo espaço para que os novos papas fossem escolhidos de diversas maneiras, né? Então, não era esse sistema que é agora, incluindo nomeações e eleições. Em 1059, a Igreja Católica estabeleceu o colégio de cardeais, determinando que eles seriam os responsáveis por eleger um novo papa, sempre que necessário. O atual cenário, conhecido como conclave e marcado pelo isolamento dos cardeais eleitores, somente foi estabelecido por meio do Ubi Periculum, documento promulgado pelo Papa Gregório X em 1274. Com o passar do tempo, o funcionamento do conclave foi sendo alterado
até chegar à forma como é realizado hoje. Curiosidade sobre o conclave: ao final de cada eleição, os votos dos cardeais são queimados, e durante o conclave, que elegeu Gregório X, 3 cardeais faleceram. Rapaz, os 2 últimos papas que renunciaram ao pontificado foram Bento XVI e Gregório XII. É isso aí, gente, eu vou ficando por aqui, trouxe essas informações aqui a título de curiosidade, tanto para você, quanto para mim também. Eu confesso que muita coisa aqui eu não estava por dentro de como funciona ou de como acontecia, mas agora a gente já sabe, né? Agora você já sabe como funciona o conclave, você já sabe o que é um conclave, como acontece as eleições que servem para a escolha de um novo papa, você já sabe todos os passos, você sabe quantos votos um papa precisa, aliás, quantos votos um cardeal precisa para ser, então, escolhido como um novo papa. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e até o próximo vídeo. Fui.